muitas outras. Nesse sentido que aqui tem algumas pessoas, a procuradora Débora não conseguiu chegar ainda, ela fica aí, depois vem. Eu vou chamar um professor Braulio Porto para ficar aqui na mesa, no lugar dela, eu ia chamá-lo depois. Chamarei também um outro procurador, Guilherme Shelby. Nós temos aqui o deputado Marcel Van Hatten, que tem palavra, e eu, no final, vou abrir a palavra para quem quiser. Eu não tenho hora, eu tinha uma viagem marcada, cancelei. Então, no final, nós abrimos a palavra para quem quiser fazer sua fala sobre esse assunto. Eu chamo, então, o professor Braulio para ficar com a gente. Chamo a Rumi Benck, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas. O Fernando Pena, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a professora Vera Lúcia, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Editores, o senhor Tony Reis, que é membro titular do Fórum Nacional de Educação, e o Miguel Najib, senhor Miguel Najib, professor, que é o autor de tudo isso, para que esteja aqui na mesa, e que, como autor, eu vou dar a palavra inicial a ele, para ele explicar o que é que o motivou, qual é a concepção do projeto de lei que ele defende. A professora Débora, logo que chegar e se apresentar, nós pedimos que ela espere um pouco, o Guilherme Shelby também, vamos ouvi-los também na mesa e depois abrimos a palavra. Professor, vai ficar aí? Não. De novo. Eu pedi para colocarem o texto da lei para as pessoas poderem acompanhar. Como é praxe aqui, nós damos 15 minutos, depois dos 15 minutos tocam a campainha automaticamente, damos mais um tempo e eu não vou ficar aqui cortando a palavra, censurando. Aí a gente espera. Professora... Bia. Bia, por favor, Bia. Então, nós vamos dar 15 minutos, tocam a campainha, ficamos mais alguns minutos, e aí a gente vai tentando ver que as pessoas terminam para que todos possam falar. E a gente sai daqui antes do jantar, mas sem querer pressionar, sem querer censurar, cortando a palavra. Professor Miguel, está pronto o material? Com a palavra. Bem, bom dia a todos, bom dia, senador. Bom dia aos demais integrantes da mesa, aos presentes. Eu sou o autor do anteprojeto de lei contra o abuso da liberdade de ensinar. É o título a denominação que eu dou a esse projeto de lei. A liberdade de ensinar está prevista na Constituição Federal, no artigo 206. E, como toda liberdade, ela é passível de ser abusada. As pessoas, ao exercer uma liberdade, podem abusar dessa liberdade. Isso pode acontecer com todas as pessoas e, sobretudo, é preciso que não aconteça, que esses abusos não ocorram quando se trata de indivíduos vulneráveis que estejam em processo de formação, que são os estudantes na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Esse projeto de lei ele vem sofrendo sucessivas alterações, aprimoramentos, ao meu ver, que são fruto justamente das críticas que ele vem recebendo, e ele vem sendo aprimorado. Uma dessas críticas foi feita, inclusive, pelo senador Cristóvão. Ele apontou uma inconsistência do nosso projeto, na primeira versão do nosso projeto, e eu, atento às palavras do senador, corrigi essa inconsistência. E venho fazendo isso. No nosso anteprojeto, venho fazendo isso sempre buscando a maior adequação possível do nosso texto àquilo que está previsto na Constituição Federal. O nosso projeto ele foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele intervém na relação
entre fornecedores e consumidores para proteger a parte mais fraca, que é o consumidor, o tomador dos serviços que são prestados pelos fornecedores. Da mesma maneira, a nossa proposta, ela intervém na relação de ensino-aprendizagem para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o estudante, que é aquele indivíduo vulnerável que está se desenvolvendo. De que maneira o projeto faz isso? Bem, ele, em primeiro lugar, ele cumpre uma determinação legal. Esse projeto, o Projeto Escola Sem Partido, ele cumpre uma determinação legal, que está prevista no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Um dos principais direitos assegurados pela Constituição a todos os indivíduos, e também, obviamente, às crianças e aos adolescentes, é a liberdade de consciência e de crença. E essa liberdade é uma liberdade que vem a ser violada quando ocorre aquele abuso da liberdade de ensinar a que eu me referi. Então, o objetivo do projeto é, cumprindo a determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz, repito, é dever de todos prevenir significa impedir que aconteçam violações ao direito da criança e do adolescente. Então, o nosso projeto, inspirado no Código de Defesa do Consumidor e cumprindo essa determinação do ECA, intervém na relação de aprendizado, de ensino-aprendizagem, para impedir, para prevenir o abuso da liberdade de ensinar do professor em prejuízo da liberdade de consciência e de crença do estudante. Vamos lá. Então, eu vou fazer agora uma rápida apresentação com os comentários que se fizerem necessários do projeto. Essa proposta é a proposta que está no Senado, foi apresentada pelo senador Magno Malta, que infelizmente não pôde estar aqui. Vai fazer muita falta nessa audiência, infelizmente não pôde estar aqui, porque afinal de contas nós estamos aqui na ressaca do impeachment. E isto é uma circunstância bastante ruim, porque o próprio autor do projeto não pôde estar aqui por motivo de saúde. Estabelece o artigo 1º que esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a lei 9.394, do programa Escola Sem Partido. O que essa lei estabelece, na verdade, esta lei não cria para os professores nenhuma obrigação que já não exista hoje, independentemente da sua aprovação. Tudo aquilo que a lei estabelece, exceto uma única coisa que eu vou mencionar, tudo aquilo que a lei estabelece já é dever dos professores. Ela apenas contextualiza esses deveres que se originam da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos para o ambiente escolar, para o ambiente da sala de aula. No artigo 2º, a lei enumera alguns dos princípios constitucionais nos quais ela se baseia. Os principais. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. A maior parte do que está aqui decorre diretamente da Constituição Federal. Inciso 1º, neutralidade política. Podem acompanhar ali no telão. Artigo 2º, a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Está na Constituição, artigos 1º, 5º, 5º caput, 14 caput, há uma série de dispositivos da Constituição Federal que impõem ao Estado o dever de ser neutro em relação a todas as correntes que disputam o poder na sociedade, partidos, organizações sociais, etc., e a todas as religiões, que é o princípio da laicidade do Estado. Portanto, o Estado e a sua máquina, os seus equipamentos, as suas instalações, os seus servidores, sobretudo os seus servidores, devem ter uma posição de neutralidade em relação a todos os indivíduos, a todos os cidadãos. São obrigados a tratar de maneira equitativa, equânime, isonômica a todos os cidadãos. O segundo dever que o nosso projeto explicita
é o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Está no artigo 206 da Constituição Federal. Entre outras coisas, esse princípio significa que o Estado brasileiro não pode se comprometer oficialmente, não pode adotar oficialmente uma determinada hipótese científica ou uma determinada ideologia. O Estado deve ser plural. E dentro do sistema de ensino é fundamental, e é uma exigência da Constituição Federal, que prevaleça o pluralismo de ideias. E é isso o que o nosso projeto visa a assegurar, a prevalência desse princípio constitucional dentro das salas de aula e dentro do ambiente acadêmico. Inciso 3º. Liberdade de aprender e de ensinar. Está previsto na Constituição Federal, artigo 206, assegura de um lado a liberdade de aprender do estudante e de outro lado a liberdade de ensinar dos professores. Essa liberdade de ensinar dos professores, é importante deixar isso claro logo no princípio, não se confunde com outra liberdade garantida pela Constituição Federal a todos os indivíduos, que é a liberdade de expressão. São conceitos constitucionais, conceitos jurídicos, que absolutamente não se confundem. Eu vou dar uma rápida explicação. A liberdade de expressão consiste no direito que nós temos, na liberdade que nós temos, de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que nós, aqui a maioria de nós talvez, exerça no Facebook. Nós podemos dizer aquilo que nós bem entendermos sobre qualquer assunto. Se o professor desfrutasse dessa liberdade em sala de aula, ele não teria que dar aula. Ele não seria obrigado, não poderia ser obrigado a transmitir aos seus alunos o conteúdo da sua disciplina. Um professor de matemática poderia passar o tempo todo de todas as suas aulas falando de novela, falando de futebol, falando de cinema. Isto é liberdade de expressão. Por outro lado, se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele acabaria violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos, cuja presença em sala de aula é obrigatória. O ensino no Brasil, o ensino básico no Brasil, a educação básica no Brasil, dos 4 aos 17 anos, é obrigatória por força de lei. Aliás, a Constituição determina que ela é obrigatória. Portanto, a presença do aluno é obrigatória em sala de aula. Se o professor tiver a liberdade de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, ele, obviamente, violaria a liberdade de consciência e de crença daqueles estudantes que são obrigados a escutar o seu discurso. Basta pensar na hipótese de um professor católico ou evangélico que use as suas aulas, se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia fazer isso. Um professor evangélico e católico poderia usar o tempo todo de todas as suas aulas para promover a sua religião, para tentar catequizar os alunos. Isto ele pode fazer no Facebook, mas não pode fazer numa sala de aula. A diferença que há entre liberdade de expressão e liberdade de ensinar. Isso é fundamental que seja entendido, porque se fosse a mesma coisa, se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, esse projeto seria inconstitucional. Em compensação, não haveria ensino. Não existiria aquilo que nós chamamos de ensino, porque os professores poderiam usar o tempo todo de todas as suas aulas para expressar-se livremente. Não seriam sequer obrigados a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. É por isso que a Constituição estabelece expressamente que o professor tem liberdade de ensinar. Como cidadão, ele exerce a liberdade de expressão. Depois do expediente, fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, a liberdade que a Constituição lhe garante é outra, é a liberdade de ensinar. 4. Liberdade de consciência e de crença. Essa é a principal liberdade assegurada pela Constituição Federal. O Estado não tem o direito de pretender invadir a consciência das pessoas para fazê-las acreditar ou não acreditar no que quer que seja. Ninguém tem esse direito. As pessoas são livres para crer e para não crer. Essa liberdade é a mais importante. Se essa liberdade não existisse no Brasil, nosso país seria como a Coreia do Norte. Basta que esse dispositivo seja revogado, seja tirado da Constituição. E esse país se transformará imediatamente na Coreia do Norte. Porque não haverá a garantia, a liberdade de nós acreditarmos ou não naquilo que nós bem entendermos. E é justamente, precisamente, essa liberdade de consciência e de crença, aquilo que, proteger essa liberdade é o principal objetivo desse projeto de lei. É proteger a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, daqueles indivíduos vulneráveis que são obrigados a frequentar as escolas. 5º, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. Isso decorre do ECA e decorre, obviamente, da natureza das coisas. O estudante, ele é vulnerável. E mais do que isso, ele está submetido à autoridade do professor dentro da sala de aula.
Então, o professor não pode se aproveitar dessa circunstância, da fragilidade do estudante, da sua presença obrigatória em sala de aula e da ascendência que ele tem sobre o estudante para tentar transformá-lo numa réplica ideológica de si mesmo. O professor não tem o direito de fazer isso e não é ético que faça. Sexto, educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Isso decorre do princípio da cidadania. Uma das principais missões da escola é formar os cidadãos, não nos esqueçamos disso. E é um princípio de cidadania que a pessoa possa conhecer os direitos que ela tem. Todas as pessoas, por força desse princípio, têm direito de conhecer os seus próprios direitos. E muito mais terão esses direitos aqueles indivíduos vulneráveis, os estudantes, as crianças e os adolescentes, na medida em que forem amadurecendo, conhecerão os direitos e as garantias que a Constituição Federal lhes assegura. 7. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Essa foi a única parte do projeto, do anteprojeto, que eu não redigi. Eu simplesmente copiei aquilo que está escrito no artigo 12, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional assinado pelo Brasil, que tem força de lei no Brasil, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem hierarquia supralegal. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, está abaixo, do ponto de vista hierárquico, abaixo apenas da Constituição Federal. Ela tem que ser respeitada por todas as leis ordinárias. Então, e vejam bem, ela já está em vigor. Então, todos os problemas que vêm sido suscitados em relação ao direito dos pais, o que o professor pode fazer, educação moral, etc., tudo isso são problemas que já existem hoje, porque essa convenção está em vigor. Parágrafo único do artigo 2º, que é uma decorrência também desses princípios constitucionais e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O poder público não se imiscuirá na orientação ou opção. O projeto fala em orientação, o nosso anteprojeto fala em... Perdão, o projeto fala em opção, o nosso projeto fala em orientação. Anyway, não interessa. O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Quero deixar claro desde logo uma coisa. O projeto não proíbe a discussão, o ensino e o estudo, a pesquisa da teoria de gênero, da hipótese científica que é objeto de estudos nas universidades e em vários campos da pesquisa. Ele não proíbe o debate científico dessa matéria e não proíbe que ela seja ensinada do ponto de vista científico. Todavia, quando essa matéria é analisada do ponto de vista científico, é fundamental, é necessário, é obrigatório que os pontos de vista discordantes, que as inconsistências, eventuais inconsistências dessa hipótese, apresentada como cientificamente, sejam apresentadas também, para que o aluno possa formar, para que o estudante possa formar uma visão abrangente do problema que ele está estudando. Ideologia de gênero ou teoria de gênero, os postulados dessa teoria não podem ser utilizados para serem aplicados na prática sobre os alunos. Isto violaria a liberdade de consciência e de crença dos estudantes e seria também uma prática de engenharia social. Isso não é aceitável, isso viola a Constituição Federal. Eu tenho quanto tempo agora? Não, continua. Continua. Artigo 3º trata das instituições particulares... Perdão, já me confundi aqui. Ele prevê, essa sim, o artigo 3º, é a única regra nova do projeto. Tudo aquilo que o projeto estabelece, menos isso, já são deveres que existem, pois decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O que o artigo 3º estabelece é a única novidade. Ele determina o seguinte: as instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com no mínimo 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas.
nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput desse artigo serão afixados somente na sala dos professores. Pois bem, essa é a única regra nova que o projeto introduz no ordenamento jurídico. Todo o resto já é obrigação, já são deveres que existem e que, portanto, já devem ser observados. A única novidade é esse cartaz que o projeto prevê que sejam afixados nas salas de aula. O que diz esse cartaz? O que está escrito nele já é obrigação existente hoje. Não precisaria de uma lei para declarar esses direitos. Nós estamos fazendo isso para que o estudante seja informado, para que a parte vulnerável seja informada dos direitos e numa linguagem acessível, numa linguagem que ele possa compreender, que eles sejam informados dos direitos que a Constituição Federal lhes assegura. Eu vou pular o artigo 4º, que trata de instituições confessionais, depois a gente pode voltar a isso. Artigo 5º, e aí sim entram aqui os deveres do professor, que são explicitados no cartaz referido no artigo 3º. No exercício de suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Este é um dever que decorre diretamente da liberdade de consciência e de crença do estudante, que é, em sala de aula, uma audiência cativa. Se o professor puder usar aquele momento, abusar da presença obrigatória do estudante em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, para promover as suas próprias opiniões e, obviamente, também as suas preferências políticas, ideológicas, religiosas. Esse projeto também trata de preferências religiosas. Não permite que essas preferências sejam promovidas dentro do ambiente da sala de aula. Ele, obviamente, o professor que fizer isso, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença do estudante, dos alunos em sala de aula. Portanto, é um dever que já existe, um dever que decorre da garantia da liberdade de consciência e de crença do estudante. Inciso 2º. O professor, no exercício de suas funções, não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O estudante tem direito de acreditar naquilo que ele bem entenda. Ele tem direito de ter as suas preferências ideológicas, as suas preferências partidárias. O estudante tem direito de acreditar naquilo que ele efetivamente acredita e não ser punido por isso, e nem beneficiado por isso. Essa liberdade também está na Constituição Federal, é a liberdade de consciência e de crença. O estudante pode ser ateu, o estudante pode ser cristão, ele tem que ser respeitado pelos seus professores. Um professor evangélico não pode discriminar um estudante que seja ateu, não pode tratar um estudante ateu com desprezo, não pode ridicularizar um estudante ateu em sala de aula. Da mesma forma, um professor ateu não pode ridicularizar a crença dos seus alunos. Não é função dele, não é papel dele. Se ele fizer isso, ele poderá ser processado hoje, independente da nossa lei. A Constituição não permite que ele faça isso, porque ela assegura a liberdade de consciência e de crença também aos estudantes. Isso é fundamental que os estudantes entendam, que essa liberdade o estudante tem, ele não pode ser prejudicado por ter uma determinada crença, por acreditar em Deus ou por não acreditar em Deus. É isso que o nosso projeto quer garantir ao estudante. O estudante é aquela parte, é a parte fraca da relação. E é ele que tem que ser protegido, sem que haja nenhuma violação ao direito do professor dar as aulas. Só que esse direito não é um direito ilimitado. Como eu disse, liberdade de ensinar não se confunde com liberdade de expressão. Um professor tem liberdade de ensinar em sala de aula, mas se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia atacar a crença dos seus alunos. É isso que nós fazemos no Facebook, por exemplo. Quando nós expressamos as nossas opiniões religiosas, eventualmente nós estaremos ferindo as crenças das pessoas que estão lendo as nossas postagens. Só que ninguém é obrigado a ler as nossas postagens. E os alunos são obrigados a escutar o discurso do professor. Essa é a grande diferença. 3. O professor, no exercício de suas funções, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.
ninguém contesta a primeira parte. Todo mundo acha, embora muitos professores façam propaganda político-partidária em sala de aula, eles, em público pelo menos, ninguém reconhece, ninguém diz que isso está errado. Todo mundo concorda que os professores não podem fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Mas quando um professor mobiliza os seus alunos, vamos dizer, convida ou sugere aos seus alunos que participem de uma manifestação a favor do impeachment, por exemplo, essa sugestão do professor, ela é recebida pelo aluno como uma espécie de uma convocação, porque o professor tem autoridade sobre o aluno. O aluno quer agradar o professor, é natural. Existe uma relação de poder entre professor e aluno. Então, uma mera sugestão será entendida como uma convocação. Olha, é melhor você ir, porque se você for, você vai estar me agradando. E se você não for, tudo bem, você vai estar deixando de me agradar. Essa é a relação de poder que existe. Assim como um patrão não pode sugerir ao seu empregado que participe de uma mobilização que seja do seu interesse político e partidário, um professor também não deveria ter esse direito e não tem esse direito. Vamos ver por que é que isso acontece. Eu sempre dou o exemplo do impeachment, que é muito interessante. Quando se tratou do impeachment do Collor, em 92, eu acho, a esplanada dos ministérios estava lotada de estudantes, os caras pintadas. Estavam lá. Em compensação, no dia 13 de março, em São Paulo, na passeata a favor do impeachment, o Datafolha apurou que apenas 4% dos presentes, 4% tinham menos de 20 anos de idade. Eu acho, a leitura que eu faço disso é a seguinte: os professores não mobilizaram seus alunos para participar dessa passeata, desse ato público. E eles têm o direito de fazer isso, de não mobilizar. O que eles não podem fazer é mobilizar, é usar a sua autoridade para, de certo modo, manobrar os seus alunos, pessoas que estão submetidas à sua autoridade. Ele não deve ter esse direito, não se deve reconhecer. Por quê? Porque esse direito é exercido de maneira seletiva, e isso é humano. Então, não é ético que um professor se aproveite da sua autoridade para transformar os seus alunos em massa de manobra. A expressão é forte, mas é isso que acontece. Quando um professor mobiliza os seus alunos para participar de uma manifestação contra um adversário político, ele, obviamente, está usando os alunos como massa de manobra. Quarto dever. Ao tratar, isso é importante porque o projeto tem sido acusado, injustamente, de cercear a discussão sobre política, quando o que ele faz é justamente estimular essa discussão. Eu vou ler o item 4 do cartaz com os deveres do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O que esse projeto quer, o que esse dever, o objetivo desse dever é oferecer ao estudante a visão mais abrangente possível sobre uma questão controvertida. Existem, dentro da história, dentro da geografia, dentro da filosofia, questões que são controvertidas. E o estudante precisa ter acesso às diversas versões, às diversas teorias, para poder formar o seu próprio juízo. A Constituição Federal, ao assegurar a liberdade de ensinar ao professor, ela também garante ao professor o direito de expressar a sua opinião sobre uma controvérsia que ele esteja apresentando aos alunos. Agora, o que ele não pode fazer, porque isso violaria a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, é tentar impor as suas opiniões ao aluno, ao estudante. Então, ele deve apresentar de maneira justa, olha, existe, a respeito dessa controvérsia, existe essa hipótese, essa teoria, e existe essa outra aqui. A teoria que eu prefiro, o professor vai dizer, por ser, na minha opinião, a mais consistente por tais e quais motivos, e aí ele explica quais são as razões do seu convencimento aos alunos, a teoria que eu prefiro é esta. Então, ele expõe a sua opinião de maneira equilibrada, sem tentar fazer a cabeça do aluno. Sem tentar impor de maneira direta ou indireta a sua opinião aos alunos.
O professor tem esse direito de impor as suas opiniões aos alunos? Não, não tem. Ele tem o direito de expressar a sua opinião sem tentar fazer com que os alunos sigam a sua própria opinião. Quinto, no exercício de suas funções, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Isso que está escrito aí, que eu acabei de ler, está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu sei que muita gente não concorda com esse dever do professor, mas ele já existe. E não fui eu que inventei. E nem foi aqui, foi o Congresso Nacional que votou isso, ao aprovar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, é um dever que já existe e tem que ser respeitado. Ou então que se revogue a lei. O que nós não podemos fazer é enfiar a lei debaixo do tapete, porque essa lei existe. É para ser cumprida ou não é? Se não for para ser cumprida, então, eu acho que o senador Cristóvão está aqui, pode apresentar um projeto de lei tentando revogar o artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É papel dessa casa fazer isso. Não é? Agora, é papel do Executivo cumprir a lei. Não é? A Constituição obriga a todas as esferas do poder público a cumprir a lei, e a lei é clara. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E o estudante também tem direito de saber disso, os pais têm direito de saber disso, também é uma questão de cidadania, conhecer os próprios direitos. Item 6, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. É óbvio que aquilo que o professor não pode fazer, os estudantes ou terceiros dentro da sala de aula também não podem. Senão seria uma burla a essas proibições. Repito, tudo isso que eu li no artigo 5º já existe, já são deveres do professor. Eu desafio qualquer pessoa a provar que esses deveres não existem. Eles decorrem da Constituição Federal e mais, são intuitivos. Basta ler esses deveres e a pessoa, não, realmente é isso. É intuitivo que seja assim. O que nós estamos fazendo apenas é contar isso para os alunos. Se esses deveres existem, e, repito, desafio qualquer pessoa a provar o contrário. Se esses deveres existem, os estudantes têm direito de saber. É isso que nós queremos contar. Vamos revelar aos estudantes os deveres do professor que decorrem da Constituição Federal. Por quê? Porque a esses deveres correspondem direitos. E são direitos fundamentais. Quando se fala que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões políticas, ideológicas, partidárias, etc., isso é um dever, mas a esse dever corresponde a liberdade de consciência e de crença de todos os estudantes, que estará sendo violada se o professor puder praticar isso aí, puder ter essa conduta em sala de aula. Se o professor puder obrigar os seus alunos a escutar o seu próprio discurso político, ideológico, religioso. Então, a esse dever corresponde um direito sagrado da democracia, que é a liberdade de consciência e de crença de cada estudante. Item 6, artigo 6º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto no artigo 5º desta lei que eu acabei de ler. É direito, isso é cidadania. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. E é isso que nós queremos assegurar aos estudantes, que eles conheçam os seus direitos, para que eles não sejam vítimas de professores que usam o seu cargo para defender, digamos, para promover as suas crenças religiosas, ou a sua hostilidade, o seu ódio à crença religiosa dos alunos. Há professores que fazem isso. Aliás, existem os dois tipos de professores. Há professores que querem converter os seus alunos e há professores que querem destruir a fé dos seus alunos. Eu posso provar isso. Eu posso provar o que eu estou dizendo. Eu posso provar. Talvez vocês... Eu vou provar isso daqui a pouquinho. Passemos, então. Os professores
os estudantes e os pais ou responsáveis serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, como qualquer atividade profissional. Como qualquer atividade, a docência, o magistério também tem limites. E são esses limites éticos e jurídicos que a nossa lei quer assegurar e que quer explicitar e assegurar que sejam respeitados. Bem, eu acho que, senador, o artigo 9º da lei, e aqui eu encerro a apresentação do projeto, ele estabelece uma coisa óbvia, que a Constituição se aplica a todo o país, a todos os âmbitos da atividade pública, não é? Inclusive ao ensino. E é por isso que o disposto nessa lei, sobretudo o artigo 1º, o artigo 2º, que define aqueles princípios constitucionais, aplica-se no que couber às políticas e planos educacionais e aos conteúdos curriculares, aos materiais didáticos e paradidáticos, às avaliações para o ingresso no ensino superior, que vem sendo também objeto de viés ideológico. Elas estão contaminadas ideologicamente, isso é fato notório, também as avaliações para ingresso no ensino superior, as provas de concurso para o ingresso na carreira docente e também as instituições de ensino superior, respeitado o princípio da autonomia universitária, que está no artigo 207 da Constituição Federal. Senador, é isso. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição se houver dúvidas. Obrigado, professor. Eu gostaria... Eu creio que para sermos coerentes com o tema, tanto os que estão a favor ou contra, é preciso que a gente respeite. É preciso haver respeito. Então, eu gostaria que se evitasse tanto vaias como aplausos, para que a gente possa ter um discurso o máximo possível de reflexão sobre o tema. Bem, eu vou passar a palavra agora ao professor Tony Reis e o senhor vai ter o mesmo tempo para falar. Depois eu darei a palavra para todos. Eu já disse aqui, todos vão ter direito a falar, todos. Enquanto eu estiver aqui, eu escuto. Professor Tony Reis. Só uma pergunta, quanto tempo foi do professor Najib? Hein? 30 minutos. 33 minutos, para ser exato. Mas se puder ser menos... com capacidade de síntese melhor, até porque ele estava apresentando a lei dele. Perfeito, perfeito. Então, não, a lei dele não, a lei que está aqui sendo debatida. Tá bom, ele estava apresentando a lei, então a parte do tema não é tanto para defender, mas para apresentar a lei. Mas, de qualquer maneira, professor Tony Reis. Tem. Bom dia a todas e todos. Bom dia, pessoal. Gostaria de saudar o nosso nobre senador Cristóvão, por estar debatendo a educação e sabemos do seu compromisso com a educação e com o respeito e com a democracia, embora divergindo em alguns momentos, mas eu acho que é importante, na divergência a gente pode crescer. Também saudar o nosso nobre senador Pedro Chaves, aqui presente. Gostaria de saudar a mesa, o professor Fernando, a pastora Romy, o professor Braulio, o doutor Miguel Nassif, que nós já, na GIB, que já tivemos várias vezes debatendo sobre o PNE, Estatuto da Família, enfim, a educação, e já estamos ficando quase compadres nesse sentido. Saudar a Vera, diretora, saudar a nossa nobre Débora Duprá e sua equipe do Ministério Público aqui presente, que tem feito um trabalho maravilhoso na promoção dos direitos humanos. Também quero saudar a nossa querida Marta Vanelli, da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o Antônio Lacerda, da CONTAG, e o Alisson Araújo, nosso secretário executivo do Fórum Nacional de Educação, a Valquíria, da APP Sindicato, do grande sindicato lá do Estado do Paraná, da onde eu venho. Então, quero primeiro parabenizar, senador, esta audiência, e eu acho que nós temos que discutir, por mais polêmico que seja o tema, e nós vamos ter que discutir isso e muito. Eu gostei quando o senhor falou, senhor Cristóvão, quando o senhor falou que isso vai ser a primeira. E, nesse sentido, nós estamos participando de vários eventos nas universidades,
em todos os estados brasileiros tem hoje mobilização para ser discutido. E eu acho que é importante, vamos buscar, eu esperaria que não fosse esse o tema. Gostaria de discutir a educação e a valorização da educação que tanto precisa no nosso país. Mas, enfim. A minha fala vai ser o que é o Fórum Nacional de Educação, que eu acho que é importante, é sempre um momento interessante, é uma organização nova, então, para explicar o papel do Fórum Nacional de Educação, os marcos legais sobre a educação e a liberdade de expressão, aí já colocando de forma muito tranquila, em oposição ao Miguel Najib e às suas interpretações. Eu acho que nós também estamos aqui para divergir e não somente para concordar. Os problemas de censura e mordaças que o projeto nos traz, e eu acho que é importante a gente discutir e alertar, e as considerações finais e conclusões. Então, essa será a minha fala. Espero não ter os 30 minutos. O FNE um Fórum Nacional de Educação, é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro. É uma reivindicação histórica da comunidade educacional, fruto da deliberação da Conferência Nacional de Educação 2010. Primeiro foi pelo decreto do Ministério da Educação, dezembro de 2010, e agora aprovado neste Congresso Nacional, a Lei 13.005/214. Então, a nossa organização do Fórum Nacional, ela está dentro do Plano Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação é composto por 100 entidades representantes da sociedade civil e do poder público. Destas entidades, nós temos 39 que são titulares e 11 são suplentes, entre elas o próprio Ministério da Educação e as suas secretarias, a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Educação, a ABRUEM, que é a Associação dos Reitores, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, o Conselho Nacional de Educação, a Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos, a CNTE, que eu já citei, com a representante aqui da professora Marta, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a UNE e outras mais. Então, é uma organização extremamente plural e que discute e das atribuições e fazendo o link com essa audiência. Papel dela é participar do processo de concepção, implantação e avaliação da Política Nacional de Educação. Também acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das Conferências Nacionais de Educação e do Plano Nacional de Educação. Então, essas são algumas das atribuições do Fórum Nacional de Educação. Sobre os fundamentos, aí eu vou fazer, o Fórum Nacional tem como base, em relação à educação e à liberdade de expressão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu vou fazer a citação, a própria Constituição Federal, e aí nós temos os mesmos parágrafos, mas com interpretações diferentes, o Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, e o próprio Plano Nacional de Educação. Então, a partir disso é que vai ser a minha fala. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, lá no seu artigo 19, todo o ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Não diz aqui, vírgula, na escola, não. Então, eu acho que é importante, toda a minha referência são os meus considerandos para eu fazer as devidas conclusões. Da Constituição... nossa Constituição Federal, nossa Lei Maior, Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º.
quando diz é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Então, nós não precisamos de licença ou censura. Então, todo esse argumento nós vamos estar debatendo nas minhas considerações para o projeto em tela. Os objetivos da educação, segundo a nossa Constituição, que é o desenvolvimento da pessoa, dos estudantes, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Esse é o tripé da educação, e é por isso que existem as escolas, os colégios, as universidades. Então, para desenvolver a pessoa. Os princípios da educação, e aí também fala sobre a liberdade de expressão. Liberdade de aprender, e aqui é muito importante, e ensinar. Então, o professor, a professora, tem a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, está lá no seu artigo 206. O terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, o professor, a professora, pode ter os seus autores, as suas autoras, as suas teses, e pode, sim, de forma, com toda a liberdade, expor os seus pensamentos dentro da sala de aula. Os artigos 206 e 207 da Constituição Federal asseguram ao professor a liberdade de cátedra. Inclusive, essa é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho 9, de 27, e o projeto ele vai contra, na sua totalidade, a liberdade de cátedra, porque ele demonstra, e inclusive já por vários setores da sociedade, apelidado de Lei da Mordaça. Dos princípios e fins da educação nacional, da nossa Lei Maior da Educação, artigo 2º e 3º. Reitera os princípios do artigo 206 da Constituição Federal e acrescenta respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, a educação é fundamental que se tenha a liberdade e o apreço à tolerância. Pessoalmente, tenho algumas restrições do conceito tolerância, eu prefiro a aceitação e respeito, mas, enfim, está na lei, é fundamental se discutirmos isso. O Plano Nacional de Educação, que também tivemos vários debates, mas também, de uma forma, para que se fosse aprovado, ficou a seguinte redação: superação das desigualdades educacionais, difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação. E aí que vem o problema. E aí, doutor Miguel Najib, nós percebemos que fala da chamada ideologia, aí começam os problemas. Nós temos pesquisas, essa pesquisa foi feita pelo Ministério da Educação, pela FIP e pelo INEP. Nós temos atitudes discriminatórias com os estudantes. Primeira discriminação é a questão de gênero. Infelizmente, a questão das mulheres em nosso país, o machismo está na sociedade. E isso não sou eu que estou dizendo, são uma pesquisa referendada com a metodologia. A questão da orientação sexual, inclusive faço uma correção e peço ao projeto que ninguém opta por ser homossexual, heterossexual ou bissexual. As pessoas, questão de orientação sexual, então tem um erro conceitual, que o senhor, inclusive, mesmo reconhece. Então, não reconheço, não, é minha opinião. Mas muito bem. A questão socioeconômica, a questão étnico-racial, racismo, e a questão territorial. Essas são as principais discriminações no ambiente educacional. Quando se fala que não se pode falar sobre essa falácia que se criou no país, porque não existe ideologia de gênero, o que existe são estudos de gênero, nós temos aqui um dado. 106 mulheres foram brutalmente assassinadas no nosso país. Em 2013, 60% eram negras. 27 foram assassinadas no domicílio. E em 2015, um dado mais atual, coloca que 50% foram assassinadas nos seus próprios lares. Vocês imaginem só,
uma professora não vai poder debater gênero, a questão dos direitos da mulher dentro da sala de aula, porque nesse domicílio, nessa família, o pai, a mãe, têm uma concepção machista. Então, aí é um dos problemas. A questão que se foi colocado aqui da opção sexual. Uma pesquisa que está quentinha, inclusive vamos fazer o lançamento aqui no Congresso Nacional. Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, 2016, as experiências de estudantes LGBT. Alguns dos principais achados, são 3. 73% dos estudantes LGBT nas escolas sofrem bullying e são chamados de palavras de baixo calão. 36% são agredidos fisicamente. 60% se sente inseguro nas escolas no último ano por serem LGBT. Segundo o projeto, não poderá mais se discutir a questão da homofobia, da LGBTfobia na escola, porque não pode, porque vai contra os valores de alguns setores dos pais. Ó, um depoimento. Depoimento do estudante gay, que muito me emocionou, do Estado do Paraná. Inclusive, a pesquisa tem 322 depoimentos, mas em alguns, inclusive, apelando para sobreviver dentro da educação. Muitas vezes ameaçado, humilhado, separado e desamparado. Mesmo assim, continuei firme, forte e determinado a completar os anos que perdi por medo, insegurança e mais medo, com a esperança de que um dia as escolas sejam a segunda casa, onde, além de se aprender sobre fazer expressões matemáticas ou poemas arcaicos, mas também sobre igualdade, sobre respeito, sobre amar o próximo, porque é isso o que deveria ser ensinado nas escolas, respeito. Infelizmente, o projeto não poderá, está de forma bastante explícita, que não poderá abordar questões de opções, e aí com todas as aspas, colocando no projeto. Nós temos os posicionamentos. Carta aberta do coordenador do Fórum Nacional da Educação. Proposições tais como as denominadas Escola Sem Partido e Escola Livre são iniciativas no limite, intimidatórias e contrárias ao livre pensamento, à liberdade de expressão, à promoção dos direitos humanos e ao reconhecimento das diversidades nos espaços educativos. Então, a carta completa está no nosso site do Fórum Nacional de Educação. A maioria já das organizações que integram o Fórum Nacional de Educação já se posicionaram contra o projeto Escola Sem Partido, como, por exemplo, a Associação Nacional de Educação, de Pós-Graduação, ANPED, a CNTE, a PROIFES e assim por diante. Então, é um consenso, já criou-se um consenso dentro do próprio Fórum Nacional de Educação que é contra esse tipo de projeto da maneira que está. Eu acho que é importante se discutir, eu acho que, com certeza, aqui nesta casa vai se debater também. Tem outra iniciativa lá na Câmara dos Deputados que nós estamos acompanhando, pelo pastor Isalcir. Estamos discutindo em todos os estados e municípios para ser discutido. Com certeza, pessoal, e aqui eu trouxe o Darwin, o projeto Escola Sem Partido e Educação de acordo com a convicção dos pais. Com certeza, o Darwin, ele seria sumamente expulso como professor, porque na época os pais achavam que a teoria era criacionista. Então, é um problema sério, senador Cristóvão. Se nós aprovarmos, nós estaremos jogando no lixo a ciência. Qual a teoria que nós vamos estar colocando? O criacionismo ou a teoria evolucionista? Qual que a ciência hoje prova por A mais B?
a ciência prova que é a teoria evolucionista. Mas se um pai, uma mãe ou um responsável for lá na escola e reclamar e fazer uma notificação extrajudicial baseada nesta lei, o professor vai ter um processo de administrativo. E quem vai julgar tudo isso? Então, acho que é importante que se diga. No projeto Escola Sem Partido, senso crítico, o Brasil foi descoberto, ocupado e invadido. Nós temos teorias. Ele foi descoberto? Ele foi ocupado? Foi invadido? Se o professor se posicionar, ele também vai dizer, não, ele está com o partido, esse pessoal aqui da esquerda, da direita. Este projeto Escola Sem Partido é ruim para todos. É para a esquerda, é direita, é para o alienado. Este projeto, ele é uma mordaça. Então, nesse sentido, nós não vamos poder mais discutir o nosso país. Falo como professor e como membro do Fórum Nacional de Educação. Duas pessoas que também seriam expulsas, Galileu Galilei e Copérnico. Eles seriam demitidos sumariamente, pessoal. Por quê? Demissão certa, promovia suas próprias concepções. Vocês imaginam o Galileu falando que a Terra era redonda. Pessoal, esse cara, inclusive este projeto aqui, é uma santa inquisição. Este projeto, ele quer, inclusive com palavras bonitas, traz por trás a censura, o Librorum Prohibitorium da Santa Inquisição. Copérnico, que falou que o centro do sistema solar era o Sol, também com certeza, estaria expulso das nossas escolas e da universidade. Sobre o projeto, e aí as nossas considerações e para conclusão. Proíbe a liberdade didático-pedagógica. Nenhum professor, quem será? Eu estive agora no Congresso de Educação Comparada, em Beijing, semana passada, quando eu falei, nós estamos no Brasil com um projeto chamado School Without Party. Pessoal, foi uma piada geral. Porque aí as pessoas começaram a perguntar, então os professores não vão poder mais se posicionar. Diz, não, olha, porque o projeto, inclusive, coloquei alguns itens dessa situação. Então, ele banaliza os problemas da educação. Hoje, senador Cristóvão, nós sabemos o seu papel e o vínculo com a educação. Nós precisamos discutir o financiamento da educação. Nós queremos discutir a valorização dos profissionais da educação, as estruturas das escolas. Nós não queremos censuras e mordaças para os professores. Impede a formação cidadã. Os nossos estudantes não são uma tábula rasa. Eles não são folha de papel em branco. Eles têm opinião. Eu, inclusive, como pai, hoje, de 3 adolescentes, nós temos que discutir. Muitas vezes a gente querendo, olha, vamos fazer isso, eu tenho que fazer todo um trabalho. Então, não dá para colocar o nosso estudante como uma pessoa que não tem senso crítico. O projeto incentiva a censura, e nós já temos casos aqui no Distrito Federal de professores que estão sendo com processos administrativos. No Paraná, uma professora que falou sobre Weber, falou sobre Durkheim, falou sobre Marx, ela está com processo administrativo porque ela não poderia falar de Marx porque ele era comunista. Então, o projeto criminaliza a ação pedagógica e intimida os professores, mesmo que não tenha intenção. Institucionaliza o preconceito e potencializa a violência. Quando se fala que não há machismo, não há racismo e não há homofobia, isto é colocar para baixo da tapete os problemas da nossa educação. Como já foi provado aqui, precisamos sim discutir.
inibe o desenvolvimento do conhecimento científico, porque as pessoas não podem ter liberdade de pensamento, porque pode ferir um pai. Que pai? Vai ser o pai ateu, o pai católico, o pai evangélico, daí dos evangélicos. Vai ser da Universal, vai ser do Reino de Deus, vai ser, enfim, das inúmeras. Qual pai? Nega os saberes do estudante. O que é pior de todos, pessoal? Torna o professor, a professora, em mero instrutor. Nós voltamos a 1960, quando coloca a educação tecnológica. Nós não estamos mais nesse tempo de só ensinando, como transformando um professor educador num instrutor. Ele tem sim que ter opinião, ele tem que falar e, inclusive, abrir para os estudantes, como o senador Cristóvão colocou, para ouvir a opinião e debater. A escola é o momento de debater, não é para simplesmente continuar com os problemas que tem na sociedade. Tem que discutir o impeachment, sim, tem que discutir o não impeachment, tem que discutir o todo, publicamente. A guisa da conclusão. E aí eu acho que é importante, de todo o projeto, a guisa da conclusão. Garantia constitucional da liberdade de expressão. Ela não é absoluta. E isso o Supremo Tribunal Federal, e aí eu acho que é importante, depois a Débora Duprá, que está aqui ao nosso lado, pode falar, pode ser afastado quando ultrapassar seus limites, em nome da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Um professor não pode ser homofóbico dentro da sala de aula. Ele não pode ser antissemita. E essa decisão foi aquele caso do antissemitismo. E aí um parecer já do Ministério Público Federal. O projeto subverte a atual ordem constitucional por inúmeras razões, confunde a educação escolar com aquela fornecida pelos pais e, com isso, os espaços públicos e privados. Quero fazer uma observação aqui também, quando se fala religião, pessoal, é uma questão privada. Educação é uma questão pública, tem que ser discutido por todos e todas. Impede o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. Vamos, então, ficar só com um pedagogo? Quem será esse pedagogo? Quem será esse autor? Nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o princípio da laicidade do Estado. Todos esses direitos previstos na Constituição de 88. Então, nós corroboramos com o parecer do Ministério Público Federal. E aí, a penúltima, que é o Paulo Freire, que é o nosso queiram ou não. Queiram ou não. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Eu tenho orgulho, como pós-doutor em educação, de ser o nosso brasileiro mais conhecido no mundo inteiro e que alguns o martirizam e que alguns autores desse projeto colocam que é um comunista qualquer. O autor brasileiro mais lido no mundo inteiro diz: não podemos deixar que o marxismo de Paulo Freire seja colocado. E ele brilhantemente fala. Paulo Freire, no 1990, citando Pedagogia do Oprimido, 26, Rio de Janeiro, Paz e Terra. A escola tem uma função conservadora, já que reflete e reproduz a injustiça da sociedade, mas, ao mesmo tempo, é uma força inovadora, já que o professor tem autonomia relativa. Assim, o educador tem um papel político-pedagógico destacado, já que não existe educação neutra. Nesse sentido, pessoal, educação neutra não existe. E aí, no projeto de lei apresentado pelo nosso nobre amigo, coloca no seu artigo 1º, neutralidade política, ideológica e religiosa. Pessoal, isso vai contra qualquer tipo de neutralidade. Então, nesse sentido, é o que nós temos para dizer. Estamos abertos ao debate, com todos os argumentos possíveis para se debater, e nos colocamos frontalmente contra este projeto que tenta amordaçar os professores e professoras, que tenta censurar a educação pedagógica. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos, então, à continuação. Vocês estão amordaçando o próximo orador. Só o silêncio que é democrático na hora que o outro vai falar. Então, eu passo a palavra para o professor Braulio Porto de Matos. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo honroso convite. Senador Cristóvão, colega de trabalho, gosto muito quando o senhor diz que está senador, mas é professor, e é uma bela colocação. Um ano antes de morrer, em 1920, desculpe, cumprimento também os membros da mesa e os presentes. Um ano antes de morrer, em 1920, o grande sociólogo alemão Max Weber proferiu 2 palestras seminais intituladas A Ciência como Vocação e a Política como Vocação. Sendo eu professor universitário e vice-presidente de Escola Sem Partido, vejo-me aqui obrigado a articular da melhor forma possível as éticas da objetividade científica de um lado e do compromisso com uma causa política de outro. Faz pouco tempo, o conhecido professor Leandro Carnal disse no programa Roda Viva que Escola Sem Partido é uma asneira, uma coisa de quem não entende nada de educação. Pois bem, a posição do Escola Sem Partido é tão estúpida quanto a de Max Weber, que acerca do que se espera de um professor, disse o seguinte, cito, se me fosse perguntado por que questões relativas à maneira como se deveria agir na cidade devem ser excluídas de uma sala de aula, eu responderia que o profeta e o demagogo estão deslocados em uma cátedra universitária. Tanto ao profeta quanto ao demagogo se deve dizer, vá às ruas e fale em público. Quer dizer, que ele fale em um lugar onde possa ser criticado. Em uma sala de aula, enfrenta-se um auditório de maneira totalmente diferente. Sendo, portanto, a palavra do professor, sendo, portanto, imperdoável um professor, valer-se dessa posição, dessa situação, para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de lhes ser útil, como é o seu dever, através da transmissão de conhecimento e experiência científica. Importa lembrar que Weber proferiu essas palavras ao perceber que a universidade começava a ser instrumentalizada para fins políticos, comprometendo-se ele próprio, Weber, um liberal, a defender o colega Robert Michels, autor do clássico Sociologia dos Partidos Políticos, contra a perseguição política que estava sofrendo por ser socialista. Desnecessário lembrar o caráter profético da admoestação de Weber perante a mácula que viria a recair sobre a obra do grande filósofo Martin Heidegger, ao apresentar simpatias pela ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, na condição de reitor da Universidade de Freiburg em 1933. Seria interessante lembrar também que Weber foi um dos redatores da Constituição de Weimar, uma Constituição democrática que seria rasgada pelo nacionalsocialismo. Nesse sentido, é muito instrutivo contrastar a posição de Weber acerca do papel do professor com a posição de Lenin, o líder da Revolução Comunista Soviética, que sobre o mesmo assunto e na mesma época advogava o seguinte, aspas, o essencial de toda escola é a orientação ideológica e política do ensino, o que é determinado inteiramente pela composição do corpo docente. Dai-me uma instrução pública que doutrine 100% e eu vos dou um comunista irresistível. Fecha aspas. Obviamente, muitos adversários da Escola Sem Partido argumentarão que são contrários ao PL em discussão, não porque defendam um projeto comunista para a escola e para a universidade, mas porque consideram a neutralidade axiológica defendida por Weber impossível, irrealista, devendo a escola, nesse caso, ser usada para efetivar a democracia, para preparar o aluno para o exercício da cidadania. Ocorre que, se à noite todos os gatos são pardos, não necessariamente todos os gatos que se dizem democratas à luz do dia o são de verdade.
Qualquer pessoa bem informada sobre a história do comunismo e a diáspora do marxismo no século XX sabe que esse movimento revolucionário tem alterado a sua estratégia de conquista do poder do golpe insurrecional para infiltração nas instituições culturais das democracias ocidentais, sempre que calculam inviável ascender ao poder por via militar. Daí a opção por inserir em suas agendas políticas e ideológicas nas escolas, nas igrejas, nos meios de comunicação de massa, de sorte a preparar o caminho para o advento do regime comunista. Qualquer um que comece a estudar seriamente o tema da doutrinação ideológica nas escolas, descobrirá logo que a identificação do problema é tão ou mais difícil do que a investigação de suas causas e consequências. Ao se tentar identificar o problema, arriscamos-nos, por exemplo, a nos perder em digressões conceituais sem fim. Penso que podemos encurtar bastante essa conversa se percebemos que a Constituição Federal já oferece os elementos suficientes que permitem identificar de forma clara aquilo que o professor não pode fazer em sala de aula. A propaganda político-partidária, por exemplo. Ocorre que os adversários da Escola Sem Partido não concordarão comigo a esse respeito. Alguns discordarão da Escola Sem Partido porque simplesmente acham que o professor deveria ter o direito de opinar em sala de aula a favor de suas preferências partidárias. Outros discordarão por outro motivo. Dirão que concordam com a tese de que não se deve fazer propaganda político-partidária em sala de aula, mas acreditam que isso não esteja acontecendo em uma escala que justifique a aprovação do projeto de lei ora proposto. Arrisco-me a dizer que esse segundo segmento de professores, de adversários da Escola Sem Partido, inclui a maior parte dos professores brasileiros que têm tomado conhecimento sobre o projeto de lei da Escola Sem Partido, proposto por iniciativa dos sindicatos de professores. Ora, como não raro, os sindicatos dos professores têm feito uma campanha de contra-informação, quando não mentirosa, sobre o projeto de lei da Escola Sem Partido, Muito bem, como sindicatos, eu tenho a esperança de que esses professores possam mudar a sua opinião na medida em que tomarem conhecimento sobre o verdadeiro teor do projeto. Eu não vou usar aqui o tempo que me resta para mostrar resultados de pesquisas que têm sido feitas demonstrando que o problema existe, está presente nos livros didáticos, está presente nos currículos, está presente nos testes padronizados, provas para concurso, provas do ENAD e assim por diante, e os fortes indícios que isso esteja também acontecendo dentro da sala de aula. Podemos debater isso depois das apresentações principais. Eu gostaria de usar o tempo para esse comentário inicial, referindo-se a uma grata surpresa que fiz recentemente, por achar que essa descoberta pode trazer uma contribuição construtiva ao debate que estamos travando aqui. Trata-se do Código de Ética para Professores, elaborado por uma associação não sindical de educadores norte-americanos, chamada The Association of American Educators, que possui mais de 300 mil filiados. 90% dos professores nela afiliados trabalham em escolas públicas. Para minha surpresa, o Código de Ética para Professores dessa associação diz coisas essencialmente idênticas ao que diz o projeto de lei da Escola Sem Partido. Citarei 4 desses princípios que estão organizados no Código de Ética para Professores em quatro itens. A conduta ética em relação aos estudantes, conduta ética em relação à prática docente, conduta ética em relação aos colegas de trabalho e conduta ética em relação aos pais dos alunos. Cito, literalmente, é uma tradução livre, mas acho que fiel ao original.
Primeiro, o professor reconhecerá de forma contundente a primazia dos pais na educação moral dos filhos. Absolutamente relacionado com um dos itens do cartaz proposto. Segundo, o professor se empenhará em apresentar os fatos estudados sem distorção, viés ou preconceitos de ordem pessoal. Absolutamente conectado com um item do projeto. O professor assumirá a responsabilidade e prestará conta por seu desempenho e buscará sempre demonstrar competência profissional. De uma forma ou de outra, ligado com o item 4 do cartaz, quando exige que o professor apresente todos os dados de uma questão, isso força a ser competente na área no qual ele é um especialista e, portanto, não pode ignorar que hajam teses concorrentes principais a esse respeito. Quarto, o professor não interferirá com a liberdade de escolha dos colegas de trabalho e trabalhará para que sejam eliminadas as forças que obrigam os professores a apoiar práticas e ideologias que violam a integridade profissional dos indivíduos. É um item indiretamente relacionado, mas eu tenho testemunhos de amigos, ex-alunos que trabalham nos sistemas de ensino e que relatam que são fortemente pressionados por colegas, quando não intimidados, no que diz respeito ao debate franco e aberto sobre o projeto de lei do Escola Sem Partido. Há uma maioria silenciosa que simplesmente tem medo de se opor à forma contundente como o sindicato, às vezes, entra nas salas e apresenta a sua tese e a sua interpretação sobre o projeto. Por fim, o educador profissional se esforçará para comunicar aos pais todas as informações que devem ser reveladas no interesse do aluno, o que é um tema também, de alguma forma, relacionado com o item 5 do cartaz. Mas isso não é tudo. É muito interessante notar que essa associação tem atuado em conflito com os sindicatos de professores naquele país. Uma pesquisa, uma enquete feita sob encomenda do próprio sindicato, um dos grandes sindicatos de professores dos Estados Unidos, mostrou que os professores filiados a este sindicato, 50% deles se identificam com uma tendência política mais afim aos conservadores, aos republicanos, enquanto apenas 43% se identificam mais com os democratas. Curiosamente, aqui diz a associação, 93% do dinheiro destinado por esse sindicato aos candidatos que eles apoiam, você sabe que nos Estados Unidos o financiamento das campanhas, os sindicatos podem fazer doações, são destinados aos democratas. Portanto, há uma clara dissintonia entre a liderança sindical e os seus filiados. O que não surpreende em vista da teoria de Robert Michels, que eu mencionei anteriormente, a famosa lei de ferro das oligarquias, que acontece, inclusive, dentro dos movimentos socialistas. Pois bem, poder-se argumentar que o Código de Ética para educadores que acabo de mencionar depõe contra o Escola Sem Partido e não a seu favor. Isso porque se trata de uma iniciativa lá gestada e implementada no seio da própria comunidade docente, voluntária, ao passo que a Escola Sem Partido seria uma tentativa de imposição por via parlamentar de um código, de uma mordaça a toda uma categoria profissional. Estou ciente das críticas desde lá de Oliveira Viana, nos anos 20, a essa tradição idealista constitucional brasileira de achar que as leis vão colocar a realidade dentro delas. Ocorre que, a meu ver, é melhor aprovar um projeto de lei similar ao Código de Ética que eu acabo de citar, o que, em si, já demonstra que o projeto de lei proposto pela Escola Sem Partido não é um projeto autoritário, do que ficar esperando que os sindicatos de professores no Brasil tomem a iniciativa de aprovarem um código de ética como esse. Isto não vai acontecer. E nós sabemos por que não vai acontecer. Porque os sindicatos de professores têm sido usados, via de regra, como nos Estados Unidos, para promover uma agenda político-partidária de esquerda. Se quiserem... Eu gostei da palavra respeito que alguém usou. E eu peço que seja coerente. Eu peço que seja coerente e respeitem também.
e todos vão ter a palavra no final. Darei tempo a todos, não tenho pressa. Agora, sejam coerentes. Se vocês pedem que respeitem o orador que está falando, por causa da opinião dele, vocês respeitem a ele também com a opinião que ele tem. Senão vocês estão sendo iguaizinhos aos que querem a escola sem partido. Querem só com o partido de vocês. Tem direito de falar. Na hora de vocês falarão também. Professor. Muito bem. Darei mais tempo ao senhor. 1 minuto. Se me pedirem uma prova do que eu acabo de dizer, basta checarem na internet o cartaz convocatório do lançamento da Frente Nacional contra a Escola Sem Partido. Podia projetá-lo aqui. Cujas primeiras linhas dizem o seguinte: sindicatos, centrais sindicais, entidades estudantis, partidos políticos de esquerda, movimentos sociais e populares convidam todos ao lançamento da Frente Nacional contra a Escola Sem Partido. Se fosse autenticamente democrática esta posição, por que não incluir todos os partidos políticos, democratas ou não, que também defendem a Constituição desse país? Portanto, resta saber. Olha, vocês vão terminar me levando a suspender isso. E se a gente começa a defender os partidos que são da gente e os que os outros não prestam, vocês não são democratas. Não são. Desculpe. Há pouco eu vi ali alguém dizer partidos golpistas não devem ter direito à fala. Isso não é democracia. Desculpe. Tem isso. Agora eu vejo ali um cartaz me chamando de golpista. Eu queria que ficasse aqui na frente. Deixa a televisão ver. Põe aqui na frente. Aqui na frente. Olha, eu quero dizer a vocês que eu fiquei 9 anos fora do Brasil porque eu chamava os outros de golpistas. E se eu tivesse ficado aqui, eu teria sido preso. Agora eu convido ele para me chamar de golpista na frente da televisão inteira. Então... Eu quero dizer a vocês que eu tive a hombridade de sair do Brasil quando eu não conseguia conviver com golpistas. Vocês estão se submetendo a isso. Eu não me submeto a ser dirigido por um golpista. Como vocês acham que eu sou, eu suspendo a sessão. Vamos garantir as falas. Que um dia vocês sejam tão duros também contra os corruptos que destruíram a Petrobras. Senador Cristóvão, vamos garantir as falas.